Bem, amigos empurradores de carro de todo o Brasil, falamos com imagens diretas dos estúdios do Autopobre para uma competição eletrizante, emocionante e agoniante que vai escolher o carro menos pior do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, não é o pior, é o melhor entre os piores. É isso que nós vamos escolher hoje. E os concorrentes são Estilo Dualogic, EcoSport PowerShift. Poderia ser qualquer Ford PowerShift, mas o EcoSport é o mais feinho, esquisito e sem propósito deles. Maré, lógico, não poderia faltar nessa competição Maré. Tipo, especificamente o que pegava fogo. Chevrolet Agile, Chevrolet Sonic, Ford K3 cilindros, Hyundai Veloster, e aí eles, o trio do apocalipse, Renault Kwid, Fiat Mobi e Volkswagen Up, Citroën Aircross, Mercedes Classe A, Volkswagen Amarok, Chevette a álcool e Chery QQ ou QQ, sei lá como chama esta geringonça. Tá aqui, ó, as partidas, os confrontos montados pelo próprio sistema. E aí a cada duelo, o pior vai sendo eliminado até que a gente chegue na final e possa escolher o carro menos pior do Brasil. Vamos para essa disputa? Já deixa aí nos comentários qual seria o seu, assim de cara, sem confronto. Qual desses aqui você acha que é o menos pior? Qual desses aqui você acha que é o melhor entre os piores? Já escreve aí nos comentários, que aí no final a gente vê se o seu comentário se aproximou, não aproximou, se você cravou, se você não cravou. É claro que com os confrontos tudo pode mudar, né? Então vamos lá. Primeiro confronto, Estilo com câmbio Dualogic contra Chery QQ. Que disputa, hein? Estilo que foi lançado, aquilo é 2007, eu acho que foi por ali, né? Não lembro certinho. Era um baita de um carro na época, bonito. A Fiat criou uma expectativa, porque ele vinha com borboletinha, né, no volante para passar marcha, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? E aí tinha a versão estilo Michael Schumacher, tinha propaganda de Fórmula 1 do estilo, com aquele câmbio bonito pra caramba. Teto solar, inclusive não é o teto solar inteiro, né? É um teto solar que tem 3 vidros assim. Então quando você abre, um primeiro vidro vem e faz assim, o outro vem e faz assim, e aí vem o terceiro e eles ficam assim, um do ladinho do outro, em pezinho. E justamente essas duas coisas que serviram lá de market point, que serviram para levantar a expectativa do estilo, é que deram absolutamente errado. O câmbio Dualogic, que é um dos piores câmbios que já foram feitos. Minha esposa teve um ponto com o câmbio Dualogic, e o câmbio Dualogic é igual eu fazendo prova de matemática na escola. Ele vai chutando e torcendo para acertar. Você tem hora que você precisa passar marcha, ele volta marcha. Tem hora que você precisa voltar marcha, ele sobe marcha. Ele vai chutando. Ele não faz a menor ideia do que está fazendo. Não faz. É como se a tarefa dele fosse fazer um muro, e ele chegou lá para fazer o muro com uma corda e uma dúzia de laranja. Ele não tem ideia do que é o serviço que ele está fazendo. Ele vai chutando, ele vai passando loucamente, e ele vai. Além disso, dá problema também com 100 e alguma coisa 1000 quilômetros. E o teto solar, né, que no começo é muito bom. Tudo no começo é muito bom. Mas esse tal de 3 vidrinhos, você vai abrindo, vai fechando, ele vai trepidando com o movimento e os buracos das ruas brasileiras, e só serve para daqui um tempo vazar, né? Começa a entrar água ali, aí não veda mais, aí vaza e cai água dentro do carro. Você não pode andar na chuva e nem ter uma garagem descoberta, senão vai alagar
dentro do carro. Esse é o estilo, Fiat Estilo. Tinha propaganda, estilo é para quem tem. E o seu concorrente, que é o Chery QQ. Eu até pesquisei aqui, ó. Problemas do Chery QQ. Segundo aqui a inteligência artificial, o Chery QQ teve problemas notáveis, como falhas no módulo de controle do motor que podiam desligar o veículo inesperadamente. Isso é um problema que só acontece em carro novo, né? Porque em carro velho, nenhum desligamento do motor vai acontecer inesperadamente. Na verdade, a gente já espera que aconteça e já até admite essa possibilidade de que aconteça um desligamento do motor sem motivo aparente, num semáforo, a 80 por hora numa rodovia, etc. Mas num carro novo, realmente é ruim. E problemas na suspensão com amortecedores que vazavam e barulhos desde novo. Aí é foda. Barulhos desde novo. Outras queixas incluíam problemas no chicote principal, falhas no sistema elétrico. Que isso, gente? Nossa senhora. Que impediam o carro de ligar. Aí não. Não ligar, não. Aí não dá. Dificuldades na embreagem e baixa durabilidade de componentes como os amortecedores traseiros. A qualidade dos materiais e da montagem também foi criticada, assim como a disponibilidade de peças para reparos mais complexos. Ou seja, não tem nada que presta. O motor desliga, a suspensão vaza, o chicote tem problema e você não acha peça? Aí é como diria o Datena, é só no nosso. É só no nosso, coitado de quem comprou. Além do fato desse carro ser mais feio que pedir dinheiro emprestado pro cunhado. Olha isso aqui. Nossa, o designer desse carro, ele tá de parabéns. Olha isso aqui, Chery QQ. Quanto vale um Chery QQ hoje? Chery QQ 2008 FIP. R$15.153 você pode ter seu Chery QQ 2008. É de longe o carro mais barato do Brasil hoje, né? Eu diria. Então, apesar dos problemas do nosso amigo Estilo, não dá para comparar com essa coletânea de problemas do Chery QQ. E o Estilo pelo menos é bonito, o Estilo pelo menos é da Fiat, o Estilo pelo menos tem uma potência, né? Tem um motorzinho. Então, nesse duelo aqui, para disputa do menos pior, Estilo 3, Chery QQ 0. Ganhou o Estilo. Vamos pro próximo confronto. Agile contra Aircross. Que confronto, viu? Nossa, que jogo feio. Isso aqui é jogo no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, domingo, 8h30 da noite, ninguém no estádio por causa do horário, um frio desgraçado, uma neblina desgramada, não dá pra ver nada, chovendo, campo empoçado, só chutão pra frente, é esse jogo aqui. Chevrolet Agile, relembre o pior carro que a GM vendeu no Brasil. Quem nunca reaproveitou um presente esquecido no guarda-roupas, trocou o embrulho e deu de bom grado para alguém querido ou não naqueles dias de vacas magras? Eu já fiz muito isso, inclusive faço. Naquele armário ali tem presentes que minha filha ganhou de aniversário. E aí, a criança ganha muito presente, então a gente não dá tudo para ela, senão não tem nem graça brincar. A gente guarda e vai dando aos poucos. Aí os que vão sobrando, tem aniversário de amiguinho, tem aniversário na escola, a gente dá de presente um presente que alguém deu pra minha filha. Os piores, claro, né? Os melhores a gente deixa pra ela. Inclusive ela ganhou uma bicicletinha de equilíbrio, daquelas que a criança vai assim, com o pé no chão, rosa. E aí depois ela ganhou outra. Ela ganhou uma da tia e uma do padrinho, 2 bicicletas rosa. Aí uma das bicicletas rosa a gente deu pro filho de uma amiga nossa, filho homem, mas hoje em dia não tem mais isso de cor. Então ele ganhou uma bicicleta rosa. Isso aqui eu entendo, Chevrolet, não julgo
Na primeira década do milênio, a General Motors andava ruim das pernas ao redor do mundo. O quadro ficou ainda mais grave quando a matriz norte-americana precisou pedir ajuda financeira ao governo norte-americano devido aos efeitos da crise financeira de 2008. Eu lembro dessa crise, me afetou diretamente, que eu tinha 13 anos na época, eu trabalhei de cabo eleitoral numa eleição para vereador que teve esse ano, vereador e prefeito, né? Eu entregava santinho de uma candidata a vereadora que inclusive era minha tia. E aí eu ganhava lá meu dinheirinho, juntei o dinheiro para comprar o PlayStation 2 pirata, que não é a POC. Eu morava em Oliveira, meu pai veio em Belo Horizonte a resolver umas coisas, passou lá no Oiapoque para comprar, só que uma semana antes de eu comprar, estourou a crise dos Estados Unidos. Então o PlayStation que estava R$ 240 no Oiapoque, com a explosão dos dólares, foi para 320. E aí o dinheiro que eu juntei não foi mais suficiente. Então também te entendo, Chevrolet, a crise doeu em todos nós. Aí, ó, foi uma época em que as filiais passaram a ter que se virar com o que tinham na prateleira para competir. A GM brasileira já tinha em linha modelos como o Corsa, de segunda geração, Celta e o Classic. Aí o que a Chevrolet fez? Ela reembalou o Corsa e botou em cima o Agile, né? Que é o que tá escrito aqui, ó. Aí virou o Agile, ele tinha os puxadores da maçaneta era de Vectra. Ela foi feita fazendo um catadão para fazer o Agile, que custava na época 37.700, era para concorrer com o Fox, mas o Fox custava 32.700 e então assim, fez tudo errado, né? Quais os principais problemas do Agile? Falhas recorrentes no sistema elétrico, dentre outras reclamações dos proprietários. Motor de baixo desempenho. Eu tinha um amigo que trabalhava com consórcio Chevrolet, ele falou que na época a Montana ia chamar picape Agile. Eles chegaram a fazer os materiais de mandar para a loja, né? Aqueles materiais de apresentação ali para você apresentar para o cliente, tudo com picape Agile. Aí começou os testes do Agile, a Chevrolet viu a bomba que era, falou, nossa, não dá para fazer isso com a Montana não. Aí voltou atrás e aí a Montana virou Montana mesmo. E o concorrente é o Aircross, que meu Deus do céu. O que é o Aircross? É um carro, é um SUV, é uma geladeira Electrolux sob rodas. Alguém sabe dizer o que é o Aircross? Eu já dirigi o Aircross uma vez. A coluna aqui do para-brisa não deixa você ver as coisas. É um carro absolutamente sem propósito. Mais feio que roubar a aposentadoria da avó. O Aircross, meu Deus do céu. Não lembro se ele tinha problemas. Inclusive, meu pai é policial civil e lá em Oliveira tem uma viatura que é um Aircross. Que situação da polícia, né? Que já andou de Blazer, 4.36 cilindros. E hoje as viaturas são Duster, Toro, Aircross. Vamos ver aqui. Os principais problemas do Citroën Aircross, de acordo com reclamações de proprietários e análise, incluem barulhos na suspensão, problemas elétricos, desgaste prematuro do câmbio automático em modelos antigos e uma qualidade de acabamento inferior ao esperado, com o uso de materiais simples. Modelos recentes também foram objeto de recalls por entrada de gases tóxicos e água na cabine. Que isso? Resultantes de desalinhamento na turbina e conversor catalítico, segundo a marca. Gente, é um duelinho de titãs, é o que eu falei. Jogo feio, Alfredo Jaconi, chovendo, lama. Muito difícil de decidir. O Aircross acho que ainda está em linha, né? Mas o Aircross é muito feio. Deve beber mais que o Agile, manutenção é mais difícil. Porque peça Chevrolet pelo menos você ainda acha, né? Muito difícil decidir esse duelo de quem é pior, mas eu vou colocar a Agile 1, porque não dá para colocar meio, Aircross 0. Ruim por ruim, melhor um ruim da Chevrolet. Maré contra Amarok.
Amarok, que eu tenho uma figurinha muito boa no meu celular, que é uma Amarok escrito certeza que vai dar problema. A Amarok eu acho a caminhonete muito bonita, tá? Muito bonita. Diz que a 6 cilindros é boa. A outra pessoal reclamava de ser um pouco fraca. Tem uma reclamação que fazem da Amarok que é absolutamente injusta, e eu vou usar aqui os canais do Autopobre para defender a Amarok, porque aqui é jornalismo. Aqui quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que defender, a gente defende. O compromisso aqui é com a verdade. Saiu a Amarok nova aí, né? Aí sai as fotos. Falei isso aqui em outro vídeo do canal. Aí sai as fotos. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas pagar esse preço num carro com painel de Gol, você quer painel melhor que o de Gol? Painel do carro mais vendido da história do Brasil? É o que eu falo, você tinha que pagar 50 mil a mais na Amarok para ela vir com painel de bolinha colorida do Gol GTI. Não tem que reclamar que o painel é de Gol. Tem que levantar as mãos pro céu e agradecer que o painel é de Gol. Os principais problemas crônicos da Volkswagen Amarok envolvem a válvula EGR, não faço ideia do que é isso, filtro de partículas, também não faço ideia do que é isso, e bomba de alta pressão, que podem causar danos em todo o sistema de combustíveis. Outras questões incluem o sensor ABS e a correia dentada. A válvula EGR, recirculação de gases do escape, é um componente do motor que devolve parte dos gases de escape para a câmara de combustão para reduzir as emissões de poluentes, especialmente os óxidos de nitrogênio. Mas é Volks, né? Volks, você vai lá, compra peça, e a Volks ainda tem uma vantagem, que você quer botar uma peça na Amarok, você compra da Saveiro, 89 e dá. E a peça serve. E o Maré, né, gente? O pessoal sempre diz do Maré que ele era um motor avançado demais, complexo demais para manutenção brasileira, é o que dizem. E aí você levava para arrumar, o mecânico não arrumava direito, é aquele motor que é tudo fechadinho, tudo tem que apertar, tudo não sei o que, e aí começava a vazar, e aí começava a descompressurizar o sistema, e aí dali a pouco tava pegando fogo na rua com sua família dentro. Olha que legal. Problemas do Maré. Turbo. Pra gente ver. Os principais problemas do Fiat Maré Turbo são relacionados à manutenção e durabilidade de componentes críticos como a correia dentada, o sistema de arrefecimento, isso eu já ouvi falar mesmo, esquenta muito, meu tio teve um, mangueiras e radiador, e a turbina, ou seja, correia para o motor girar, arrefecimento para o motor esfriar e turbina. Só isso de problema num carro turbo. A má fama do carro se deve a falhas de fábrica, como o intervalo incorreto de troca de óleo. Eu ouvi falar isso mesmo. A Fiat botou no manual o intervalo de troca de óleo, não sei quantos quilômetros que era, igual da Europa. Só que aqui é mais quente, né? Então teria que trocar no intervalo menor. E aí as pessoas trocavam como manual e arregaçavam o motor do carro. Complexidade mecânica que exige mão de obra especializada, e ninguém vai ficar levando carro em concessionária, né? E a falta de peças e conhecimento para o reparo. O autuador da embreagem, o diferencial e os coxins do motor são outros componentes que podem apresentar problemas, ou seja, problema de junta tudo e joga fora. Nessa disputa aqui, um jogo de times fortes, na verdade, times fortes, sabe aquele time que tem aquele jogador, aquele ponta, que é cheio de iniciativa, mas é ruim que dói? É o caso. Nesse confronto, gente, vamos ser sinceros, não dá pra uma areia, né? É que uma areia, é um carrão, anda muito, era lindo na época, acabamento. Tem um vídeo de uma Lamborghini, de uma areia perseguindo uma Lamborghini. Então assim, carrão, com certeza mais potente que a Amarok, mas eu acho que tem mais chance de você conseguir ser feliz com uma Amarok, embora as chances sejam muito pequenas, do que de você conseguir ser feliz com uma areia.
Então, nesse duelo aqui, Maré 1, gol impedido, Amarok 2. Um de pênalti e um de uma bola que sobrou na área depois de um escanteio. Vence a Amarok. Ford Ka 3 cilindros versus Mobi. Meus amigos. O Mobi é, sem sombra de dúvida, acho que ninguém discorda, um dos piores carros que já foi feito na história do planeta Terra, né? Não por ser assim ruim de projeto, mas porque o projeto foi feito para ser ruim. Sabe, não é. Eu nunca ouvi falar de dar defeito, até porque esse motorzinho da Fiat. Até porque é Fiat, né, gente? Fiat não é carro feito para dar errado em geral, não. A Fiat já errou, como todo mundo erra. Mas. Acabamos de falar do Maré, né? Mas errou tentando acertar. Errou tentando fazer um carrão. Agora, quando a Fiat quer fazer carrinho, ela vai lá e faz. Aí não tem pra ninguém. Ela vai lá e faz. E carrinho pra moer? Carrinho de empresa? Que agora o Mobi é o carro preferido dos provedores de internet. Se antes nós tínhamos Uno com escada, agora é o Mobi com escada que nós temos. Ó, motor 1.0 Firefly Flex de 3 segundos, 75 cavalos num carro que pesa 100 kg, 10,5 kg de torque, transmissão manual de 5 velocidades, tração dianteira, não me diga, peso de 967 kg. Como é que esse carro consegue ser mais pesado que o Uno? Como é que esse carro consegue ser mais pesado que o Uno? Peso do Uno Mille 2004. Tinha 2004? 800 a 840 quilos. Como é que o Mobi consegue ser mais pesado que o Uno? Porta-malas de 235 litros, é isso aqui, o porta-malas. Um entre-eixo de 2,30 m. O veículo é posicionado como um carro compacto, não me diga, prático e econômico. 14 km por litro na cidade. É para glorificar de pé a igreja. Consumo de Honda Bis. 0 a 100 do Mobi. 14,7 segundos. E do outro lado aqui da disputa, nós temos o Ford Ka 3 cilindros. Um carro que é bonitinho. O Ford Ka é bonitinho. Esse mais novo, né? Bem melhor que o primeiro, inclusive. Mas é uma bomba, né? Aí que eu falo. Você prefere um carro que você não cabe dentro, que é o Mobi, ou um carro que você cabe dentro, mas vai ter que ficar de fora, porque você vai ter que pegar um ônibus para ir ao seu destino, porque ele estragou o motor e não dá para consertar mais. Ou dá, mas vai ficar caro, complexo e não vai ficar bom. Dizem que esse motor do Ford Ka 3 cilindros é uma bomba. A Ford fugiu do país. Eu não confio em marca que fugiu do país. Admiro, respeito, mas foi embora do país, não confio em marca. Compraria da Ford um Del Rey, porque aí ela já não fabricava peça para ele mais, então tanto faz. Agora, Ford Ka 3 cilindros, uma bomba, uma bombinha. Então, nesse caso, difícil, tá? Essa disputa, mas eu vou colocar aqui, ó. Ford Ka 0, Mobi 1. Muito difícil, com muita dor no coração fazer o Mobi vencer essa disputa, mas é que realmente não dá. O Mobi é motor Firefly, vai durar, você vai andar apertado, você vai andar sofrendo, você vai andar pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, mas pelo menos você vai economizar no combustível e vai economizar na manutenção também, né? Então, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Preço do Mobi 2022. 50 mil reais. Dá pra comprar muita coisa com 50 mil reais, tá? Dá pra comprar minha Mercedes 2002. Eu faço um precinho bom pra você. Você não vai andar nela, mas fica muito bom na porta de casa pros vizinhos achar que você tá ganhando dinheiro. Diferente de um Mobi que os vizinhos pensam, coitado do Fernando, tá apertado. Vamos pro outro lado aqui do chaveamento?
Opa! Olha aqui a disputa que vem chegando. Kwid contra Veloster. Jogo feio também, tá? Jogo horroroso. Portões fechados. Meus amigos, é entre o 18º e o 19º do campeonato esse jogo aí. Veloster, né? Veloster que é uma decepção, um fracasso, uma vergonha. Um carro que certamente a Hyundai preferia esquecer. Um carro que veio para ser esportivo, design de esportivo, tererê, tarará. E eu tava pesquisando aqui antes da live começar. O Veloster tinha um 0 a 100 de 12,8 segundos. Olha o carro esportivo dos caras. 0 a 100 em 12,8 segundos. Pra você fazer um 0 a 100 num Veloster, você tem que tirar uma semana de folga. Pra você conseguir fazer um 0 a 100 no Veloster. Aí, por acaso, eu fui pesquisar o 0 a 100 do Kwid. Falei, vou comparar o Veloster com o que tem de pior. Sabe quanto é o 0 a 100 do Kwid? 13,2 segundos. 0,4 segundos só mais lento. O Kwid é só 0,4 segundos mais lento de 0 a 100 do que o Veloster, que veio para ser esportivo. Meu Deus do céu, o carro de 3 portas. Ai, é o carro de 3 portas. Você viu o carro de 3 portas? Você viu falar do carro de 3 portas? Passava o Veloster no começo, a gente ficava olhando, falando, olha lá o carro de 3 portas, cadê a terceira porta? Meu Deus, onde é a terceira porta? Como assim um carro de 3 portas? 0 a 100 em 12,8 segundos. Um carro que quem comprou ficou com a cara de tacho. Ficou com a cara de tacho. A pessoa que comprava o Veloster, ela escondia o Veloster dentro de casa e não saía mais e não contava pra ninguém que comprou aquilo, dava vergonha. É igual você cair num golpe do OLX, sabe? Que depois que você cai, você fala, meu Deus, como eu fui inocente, cara. Eu fiz o Pix pro cara, eu confiei. É a pessoa que comprava um Veloster. Esportivo, que tomava benga de Opala, de caminhão 1113, de qualquer coisa dava benga nesse negócio. E o Kwid, que é um dos piores carros já feitos também, né? Nessa lógica de fazer um carrinho rústico, mas cumpre seu propósito. Carro de empresa, a Ambev tem muito Kwid, né? Então, assim, pelo menos, o Kwid é ruim? Mas foi feito para ser ruim. Ele nunca prometeu coisa melhor. Aliás, prometeu. Ele falou que era o SUV dos compactos. Uma frase que tinha que dar cadeia para quem escreveu. Se estivéssemos num país sério, quem fez essa frase tinha que estar atrás das grades. Mas, nesse duelo aqui, por incrível que pareça, o Veloster é tão lento. O Veloster é como o elenco do Clube Atlético Mineiro 2025. Muita expectativa. Disseram que no papel era bom, que no projeto era bom, mas quando entra em campo é uma lerdeza. Meu Deus do céu. Então, Kwid 3, Veloster 0. Passou o Kwid. Classe A versus tipo. O Classe A tá aqui, que eu sei, ele tinha um problema. Que é... A primeira versão não passou no teste do alce. Teste do alce que é aquele teste que simula, né, como se você tivesse que desviar de um alce que está parado na via. Então o piloto do teste vem, aí ele dá uma quebrada no volante e tenta voltar para o trajeto dele. E o Classe A capotou no teste do alce. Mas aí beleza, depois corrigiram, mexeram na roda, acho que a roda era muito pequena e tal. Mas minha grande crítica ao Classe A é que é top 2 carro mais feio do mundo, da história. Eu acho que ele só perde talvez para esse carro aqui, ó. Esse carro aqui é mais feio que tá devendo no açougue da cidade e ficar postando foto na praia pro açougueiro ver. Fiat Multipla. O carro horroroso. Mas é mais fácil você simpatizar pela feição do Fiat Multipla,
que é aquele feinho esquisitinho, mas sei lá, pode ser gente boa, do que você simpatizar pela feição do classe A. Eu sempre me pergunto o que leva alguém a comprar um classe A, porque a Mercedes é a marca que faz os carros mais bonitos da história do planeta Terra e não adianta discutir. Dá surra na BMW. Mercedes 0 e BMW 0 ainda tem uma disputa, mas uma BMW com 10 anos de uso fica parecendo um Corsa, fica cara de carro velho. Você olha e fala, nossa, olha, é um Corsa? Não, é uma BMW. Mercedes com 10 anos de uso fica clássica, fica linda, parece que é a Rainha Elizabeth passando na sua rua. Só que o classe A é horroroso. Se for pra comprar Mercedes feia, compra uma Sprinter pelo menos, que você ganha dinheiro com ela. Você leva uns meninos pra escola, você faz uma renda. Não tem sentido comprar um carro desse. Só que é um motor Mercedes, é um volante Mercedes, é uma suspensão Mercedes, é uma tecnologia Mercedes. Conheço gente que teve e gostou. Inclusive o meu mecânico Mercedes, aquele que quando eu levei o carro lá depois de comprar, ele falou que aquele carro quase faliu a Mercedes na época. O carro dele é um classe A. E dizer que foi reformar a casa dele, carregou tijolo dentro do classe A, carregou grama dentro do classe A. Então é um carro valente. Mas é muito feio, eu fico revoltado. É aquele classe A antigo, né? E do outro lado o Fiat Tipo, que a Fiat tem uma certa tradição em fazer carros que pegam fogo espontaneamente, né? O Fiat Tipo tinha duas versões, né? Uma que pegava fogo e outra que não pegava, pelo que eu sei, eu era muito novo na época. E pelo que eu estava pesquisando, o problema dele é que se você virasse o volante ao máximo até o batente, corria o risco de arrebentar uma mangueira lá de fluido, acho que é fluido da direção. E aí começar a pingar aquele fluido no motor quente, e aí o resultado era fogo. Só que nessa disputa, coitado do classe A, o único crime dele é ser feio, né? Se ser feio é crime, me prenda agora! Se ser feio é crime, me bota na cadeia. Nessa disputa, classe A 2, tipo 0. Próxima briga aqui, ó. Briga feia também, hein? Up contra Sonic. O Sonic não é muito feio também. Feinho. Não, muito não. Feio. Feio. Deixa eu ver. Problemas do Chevrolet Sonic. Os principais problemas do Chevrolet Sonic incluem falha e demora nas trocas de marcha do câmbio automático 6T30, que pode ser causado por um defeito no anel mola. Problemas e vazamento de ar no motor. Aí não, vazar ar. Que isso? Como tampa de válvula com diafragma danificado, desgaste prematuro e falhas no sistema de ar-condicionado. E problemas no sistema de combustível, como o tubo e o tanque de combustível com falhas que levaram a recalls. Outras queixas são o alto consumo de combustível, peças caras e dificuldade na revenda. Não me diga! Não me diga que um carro com todos esses defeitos teria dificuldade na revenda. Ele não era muito feio não, vai. Ele era estilosinho, vai. Talvez mais bonito que o Up. Estilosinho. Feinho, mas estilosinho. Sabe aquele amigo seu que é feinho, mas ele se arruma, põe uma correntinha, arruma o cabelo, põe uma roupa legal, olha lá, uma rodinha legal, mas muito problemático. E o Up não é um carro problemático. Pelo contrário, né? Ele é um carro que é igual o Kwid, igual o Mob. Para o que se propõe, é um carro econômico, é um carro esportivo, né? Nós estamos falando de um motor turbo, TSI, então é um carro super esportivo. Tô falando isso aqui porque diz que a gente não pode contrariar dono de Up, entendeu? Senão eles ameaçam a sua família. Viu, gente? É um carro esportivo, tá, gente? E é um carro, eu diria, que dos carros que estão em linha hoje, é um dos que vão durar. Vão durar nos corações, sabe? Eu imagino facilmente, daqui 20 anos, a pessoa querendo achar um Up na OLX para comprar, para reformar, para deixar turbo, rebaixadão, ou até para reformar mesmo. Porque é um carro que ele vai marcar o seu lugar na história porque ele é estiloso também. Apesar de feinho, mas é um feio que você se acostuma. E é Volks, né?
Então, não temos dúvidas que, apesar de ser um carro que faz a gente chorar quando pensa que os carros mais baratos do Brasil custam acima de 70 mil e tem capacidade para 4 passageiros, segundo o manual, porque o Up devia ser 2 lugares, só na frente. Aliás, não só na frente. O Up devia não ter os bancos da frente e você dirigir pelo banco de trás. Aí ele teria um espaço legal. Mas, nessa briga aqui de Up com Sonic, Up 4, Sonic 0. Último confronto! E daqui a pouco nós já vamos para as quartas de final. Chevette a álcool versus EcoSport Power Shift. Power Shift que, assim como o Dual Logic da Fiat e o EasyTronic da Chevrolet, foi um câmbio que deu muito problema, né? Todo mundo fala, não compra Power Shift. O Chevette a álcool, ele tá aqui porque eu acho que é um dos problemas mais famosos de carro, é o Chevette a álcool que não liga. Que você, para sair para trabalhar às 7 horas, você tinha que acordar às 4 para começar a tentar ligar o Chevette. Inclusive matava a gente, que a pessoa ligava o Chevette na garagem fechada, ficava esperando o Chevette esquentar, ele ia queimando ali o combustível, aí a pessoa ia respirando aquele dióxido de carbono, monóxido de carbono, não sei que gás é aquele, e morria. Morria dentro. Pô, você morrer dentro de um Chevette, velho. Nossa, que situação. Imagina, no velório, as pessoas perguntando, morreu do quê? Morreu dentro do Chevette. Nossa Senhora. Que situação. Mas o Chevette ainda é muito melhor do que o EcoSport, né? Primeiro, ele não tem o câmbio para dar problema. E segundo, ele não é automático, então você consegue dar tranco, né? Porque o carro automático ainda tem esse agravante. Você não dá tranco num carro automático. Então, se o problema do Chevette é não ligar, beleza, paciência. Mas pelo menos Chevette a álcool 2, EcoSport 0. E aí, tá dando tudo dentro do que você previa até agora? Aqui nesse primeiro mata-mata? Vamos para as quartas de final, hein, meus amigos? Quais vão ser os confrontos agora? Que temos aqui, quem vem lá para essa disputa das quartas de final do campeonato que vai eleger o carro menos pior do Brasil. Estilo Dual Logic versus Kwid, Amarok versus Up, e aqui do outro lado, Agile versus Classe A e Mob versus Chevette a álcool. Estilo versus Kwid, hein? Quanto custa um estilo? A maioria das opções situa-se entre 15 mil e 30 mil. Vamos ver o Dual Logic. Fiat Estilo, Dual Logic. Todo estilo era Dual Logic? Não lembro. 1.8, 8 válvulas, Dual Logic Flex. 2011, 33 mil. 1.8, 8 válvulas, o Attractive, 23 mil. Pô, você compra um carro desse por 23 mil, o Attractive tem teto solar? Parece que não. Você compra um carro desse por 23 mil, ou se você quiser o teto solar, é bonito o estilinho, né? É bonito. Ó, esse amarelinho, o carro é bonito, bonitinho. Aqui, ó. Ih, 55 mil. Ó, esse aqui Dual Logic Sporting, esse aqui tá 23, ó, 27. Os preços bons. 38, 24, 29, aqui em Contagem, ó. Então, vai lá. Se você quiser sem teto solar, você pode comprar por 23.500. Chora lá com o cara, com certeza ele faz mais barato. Se você quiser com teto solar, você compra por 33. Aí o teto solar, você vai lá e passa um Vedacity, nunca mais abre.
passa lá aquelas silicone e nunca mais abre ele, ou abre e dá seu jeito de depois botar uma sacola para quando chover, se você quiser teto solar. É estiloso, mas é igual ter piscina em casa, só dá trabalho e ninguém usa. Na prática ninguém usa. Ou se você não faz questão do teto solar, você compra por R$23.500. Depois quando der problema de câmbio, você troca. Aí você vai trocar um câmbio desse, vai ficar uns 15 mil no máximo aí, né? Você vai lá e compra um câmbio desse, só que vai dar problema de novo. Aí você vai ter que trocar de novo. O câmbio é ruim. É um pouco irritante. É um pouco irritante andar de carro, dirigir carro com câmbio dual lógico. Mas dirigir Kwid é igualmente irritante. Querer subir um morro com Kwid, entendeu? Querer espreguiçar num Kwid. Querer dar carona pra alguém no Kwid e ter que ficar dirigindo com o cotovelo aqui, ó, pra não ficar assediando a pessoa fazer curva. É muito mais irritante num carro menor, mais feio, que o estilo não é feio, o estilo é bonito. Então é com certeza um carro muito mais irritante, apesar de não ter problema de câmbio e nem problema de teto solar, até porque para ter problema de teto solar tem que ter teto solar. E o Kwid não tem quase nada, não tem acabamento, não tem porta-mala, então não tem o que dar problema. But, fato é que, nessa disputa eu juro pra vocês que eu prefiro muito mais correr o risco, olha, veja bem o que eu vou dizer, eu prefiro muito mais correr o risco de passar raiva com estilo do que ter a certeza que eu vou passar raiva com o Kwid. Porque o Kwid, você pegar ele zero agora na concessionária, ele não der um problema sequer, você vai passar raiva com ele. Porque ele vai te fazer raiva. Porque ele, para ser um carro ruim, tem que melhorar muito, Brasil. O SUV dos compactos. Então, o estilo que na primeira fase ganhou do Kill de 3-0, vai sapecar agora para cima do Kwid, um 3-1. O Kwid vai fazer um gol aqui por não ter problemas. Quer dizer, não ter problemas que ninguém previu. Além dos problemas que ele tem de ser ruim, caro e não ter espaço. E não ter acabamento. E bater tudo nele. Parece que tá andando num ônibus urbano da Comil, antigo. Sabe? Que o motorista passa no quebra-mola, a janela faz... É o Kwid. Fiat Estilo, 3-1 pra cima do Kwid. Amarok versus Up. São propostas muito diferentes, verdade seja dita. São propostas bastante diferentes. O Up não tem problemas, né? Pelo menos nunca ouvi falar. O Up foi feito para ser um carrinho ruinzinho e cumpre o seu objetivo. A Amarok foi feita para ser uma caminhonetaça e falha em cumprir seu objetivo. O que eu vejo é fãs do Up. Eu nunca vi fãs da Amarok. Então eu acho que nesse carro aqui, nesse confronto aqui, sério mesmo, Up 2, Amarok 1. Lembrando que é o menos pior, tá, gente? Não é fácil. Agile contra a classe A. Pô, um carro com um monte de problema e dificuldade de revenda contra um carro que o único defeito é ser feio. Classe A, Agile 0, classe A 4. Mob versus Chevette a álcool. Volto a dizer, o Chevette você vai ter dificuldades para fazê-lo pegar. Mas também com aquecimento global, a gente tem que pensar isso também. Com aquecimento global, cada vez o Chevette vai fazer menos raiva no dono, né? Porque cada vez o planeta está mais quente, então cada vez é menos provável que você tenha que ligar um Chevette no frio. E de repente, se você deixar um galãozinho de gasolina para você pingar umas gotinhas de gasolina ali, ou você fizer aquele sistema que você aperta um botão, ele injeta gasolina, você também passa menos raiva. Para tudo dá-se um jeito. Só não dá jeito de transformar um Mob num carro agradável. Portanto, 0, Chevette a álcool,
3. Estamos na semifinal, hein, Brasil? Tá chegando a hora de conhecer o carro menos pior do Brasil. De um lado, estilo Dual Logic contra classe A. Do outro, Up contra Chevette a álcool. Eita! Haja coração, torcedor. Agora que eu quero ver. E aí? Ter um carro feio, o único Mercedes feio, é tipo se uma família tivesse 5 irmãos, né? Vamos pensar como se a Mercedes fosse uma família com 5 irmãos. Aí você tem lá o CLA, hoje em dia, que é o Bruno Galhaço, vamos supor. Aí você tem o GLA, que é o Fábio Assunção. Aí você tem o CLK, que é o Rodrigo Lombardi. E aí você tem lá, por último, o Classe A, que é nada mais nada menos que o compadre Washington. Aí é foda, que aí você fala, pô, achei o cara até agradável, assim, agradável, simpático, não é muito bonito, mas é gente boa, esforçado, não sei o quê. Mas aí toda vez que você topar com os parentes dele, você vai ter que saber que você pegou o pior, o mais feio. De longe. Complicado, né? Complicado. Mas o estilo Dual Logic tem os problemas que a gente já citou aqui. Deixa eu ver se tem mais problemas. Falhas eletrônicas, dificuldade em engatar marchas, especialmente a ré, tranco nas trocas e falhas mecânicas que exigem reparações caras. Mas o carro é bonito. E o carro é estiloso. E o carro tem teto solar. Estou muito na dúvida do que fazer. Vou passar para o outro confronto aqui enquanto isso. Up versus Chevette a álcool. Eu tenho uma decisão. Up 1, Chevette a álcool 2. Chevette a álcool está na final! Se for para escolher hoje comprar um Chevette ou um Up, eu compro um Chevette. Chevette pelo menos você puxa assunto, você faz amizade com alguém num acostamento que vai te ajudar a empurrar ele para tirar da pista, né? É espaçoso e tal, é melhor que um Up. É menos pior do que um Up. E agora eu vou ter que tomar uma decisão no confronto estilo Dual Logic contra a classe A. Motor 1.8, 112 cavalos, 190 km de velocidade, por hora de velocidade máxima e 0 a 100 em 10.6 segundos. Ficha técnica Mercedes classe A 2008. 2.0, 136 cavalos, 18,5 kg de torque. 0 a 100 em 9.9 segundos. Estou procurando isso aqui só para alongar, porque isso aqui não importa. A gente não é piloto, né, de teste para ficar fazendo isso aqui. Mas, entre ser feio e ser problemático, diga você aí de casa, você prefere casar com uma pessoa que é só feia ou uma pessoa que é bonita, mas é problemática? Estilo 0. Não, 0 não. Estilo 2. Classe A3. E chegamos para a grande final desta emocionante, empolgante competição que parou o Brasil para decidir, para escolher, para apontar o carro menos pior do Brasil. Classe A ou Chevette a álcool? E você, o que você faria? Diga nos comentários quem você escolheria nessa final do carro menos pior do Brasil. Aqui, ó.
Vamos dar uma olhada nos preços. Classe A 2008. Preço 33 mil. Chevette álcool. Preço entre 15 e 50 mil. Não, vou olhar no LX. Ó, 27 mil. Esse aqui pra capeta, hein? 22 mil. Não tá muito diferente os preços, não. 49 mil. Chevette Turbo de colecionador. 30 mil. Os preços estão os mesmos. Ô, gente, sabe o que é? Não dá, cara. Opa, deixa eu... Não aparece o contato do cara, não, né? Não dá, cara. Olha isso aqui. É muito bonito o carrinho. Muito bonito o carrinho. Olha, sabe? É um carro que você vai sair na rua, as pessoas vão olhar. E vão olhar com admiração. Esse é automático? Olha. O carro é bonito, só. Ó, esse aqui que tá com os banquinhos de couro. Olha, esse é automático, velho. Nem sabia. Nem sabia que existia isso. Aí, ó, tem por 3 mil reais. Tem pra todos os gostos. 23 mil. Esse aqui, prata. O sonho do carro novo está aqui. Do carro novo está aqui. Olha. Olha pra você ver. Olha o pneu. Novinho. Ó. Motor que você mesmo vai lá e mexe. Não é igual o motor Mercedes que você nem acha quem mexe. Tá vendo? Bonito demais. Ah, velho. O carro é bonito, tá? O carro é bonito. Vou dizer pra você. Eu prefiro ter um carro bonito e que me faça acordar cedo do que um carro feio que eu vou passar o resto da vida me perguntando por que eu fiz isso. E que a manutenção é mais cara, e que é mais difícil achar peça, e que eu não vou achar mecânico para mexer. Então, concorde vocês ou não, inclusive diga nos comentários se você concorda ou não, essa grande final Classe A 0, Chevette a álcool 2. Está oficialmente eleito e escolhido o carro menos pior do Brasil. Ele, que nessa competição eliminou o Volkswagen Up, eliminou o Fiat Mobi por 3-0, eliminou EcoSport e conquistou o título de carro menos pior do Brasil. Parabéns, Chevette a álcool, você é o menos pior do Brasil. Gostou do vídeo? Então se inscreve aí no canal do Autopop, deixa seu like, deixa seu comentário, porque aqui nós fazemos deliberações automotivas de qualidade. Foi um prazer ter vocês em mais esse vídeo. Valeu e até a próxima!